Opa, cê tá bom? Vamos pensar uns trem muito doido? Porque a provocação de hoje é sobre o mundo dos espantalhos e o ordenamento. É uma provocação baseada nesse julgamento do Bolsonaro, que é algo, digamos que curioso, assim. A gente deve ficar preocupado pelos argumentos que estão sendo utilizados e porque, obviamente, toda vez que uma força do Estado começa a se mover de maneira violenta, a gente deve prestar atenção. Cara, esse julgamento ele é até tosco quando você olha, porque é muito descarado que é um julgamento que não é baseado na quebra de lei, na quebra de alguma lei possível. Eu vou construir essa provocação em cima do 8 de janeiro. Quando você pega a ideia de quebra de lei, o Bolsonaro não estava lá. Quem que estava lá? Um grupo de pessoas descontroladas que acreditavam que iria acontecer alguma coisa e destruíram o patrimônio público. Ao rastrear probabilidades de conexão de Bolsonaro com essa galera, no máximo se chegou no entorno do ex-presidente. Ou seja, se prende o presidente ou se prende quem está no entorno do presidente. Então, assim, ao meu ver, não querendo defender, mas ao meu ver, esse julgamento ele é muito mais uma sinalização de ideal, uma sinalização de crença, pelo fato de que todo mundo sabe a cosmovisão de quem está julgando o ex-presidente, e dentro de uma cosmovisão você vai ter alguém que será considerado um inimigo, alguém a ser combatido. Ou seja, essa peça jurídica de condenação do Bolsonaro, ela é muito mais de um mundo idealizado por quem está julgando do que necessariamente de algo factual. Assim, é você puxar uma elasticidade jurídica a ponto de você transformar uma pessoa em réu pela crença que ela gera nas pessoas. Trazendo pela perspectiva do absurdo, entenda absurdo enquanto uma perca perceptível gerada por uma negligência de conceitos lógicos. Ou seja, uma pessoa mija no tanque do carro e o carro pifa, dá um problema no motor. É algo absurdo, porque ao invés dela colocar gasolina, ela foi lá e urinou no tanque do carro. Então, a sociedade ela gera um certo ordenamento de precaução anti-quebra de conceito, ou seja, existe um conceito do que é certo de se fazer. Quanto mais distante você está desse conceito, maior vai ser a potência de absurdo em relação ao conceito inicial. Só que o que a gente está vendo não é um absurdo, a gente está vendo uma espécie de normalização do meta-absurdo, porque o Bolsonaro em si não gerou dano perceptível. Ele não mandou, não acharam nada onde ele manda as pessoas irem lá fazer. É uma espécie de emanação de crença. As crenças e o ideal do Bolsonaro geraram afeto nas pessoas e essas pessoas destruíram um prédio público, mas só isso não geraria uma condenação grave, porque em outros momentos pessoas já destruíram os mesmos prédios e não foram julgadas tão pesadamente. Ou seja, é algo acima, é uma abstração. O dano é na entidade. A gente está vivendo uma espécie de religião de Estado. O Bolsonaro ele está sendo julgado por gerar dano na entidade de Estado, em um ser, uma persona imagética. Ou seja, é só para prender, porque não tem nem trilha lógica que faça com que você prenda esse maluco. No máximo, prender quem estava em volta dele. E essa dissonância cognitiva, que normalmente o termo é utilizado para indicar uma desconexão da realidade através das crenças, as suas crenças, elas geram uma percepção que quebra a realidade. Você modifica a realidade
em relação à sua crença. Então, se na minha crença gato é cachorro, eu vou tratar cachorro que nem gato. Normalmente, essa dissonância, ela é um problema, como pode se dizer, é um problema como se fosse um diagnóstico, como se fosse um retardo, vamos colocar como um retardo. Mas o retardo está sendo utilizado como se fosse uma espécie de ferramenta que você quebra a realidade na cabeça do indivíduo para impor determinado conceito. As pessoas estão vendo esse julgamento como a esperança, como a justiça. Cara, a minha preocupação é muito simples. Esse julgamento está sendo feito para forçar todo mundo a se curvar a uma entidade de Estado. Não existe agente público amigo. Essa reação baseada em credo, ela é uma tentativa, e ao meu ver já bem concluída, de dominação territorial. A gente não está falando de realidade, a gente está falando da abstração da realidade, tendo mais valor do que necessariamente os efeitos práticos da realidade. Em um mundo imagético, esse dano foi feito. Logo, na realidade concreta das coisas, mesmo não havendo efeito prático, se tem o crime. Tu precisa de muita dissonância cognitiva para tu fazer maluco bater palma, pô. Há vários vídeos eu venho falando sobre essa violência permitida que o Estado ele vem impondo nas pessoas, no sentido de eu tenho uma terra prometida, eu tenho um mundo perfeito e eu tenho um ideal de como nós vamos chegar nessa terra prometida. Só que nós temos que cumprir ritos de passagem. Assim como os cristãos se purificam para ir para o céu, nós temos que nos purificar aqui para chegar em determinado lugar. E toda crença, todo ideal de terra prometida vai ter um inimigo, que é a pessoa que está fazendo com que a gente não cumpra nossos ritos e cheguemos todos a essa terra prometida. E sim, as pessoas vão começar a se condicionar a uma potência de violência para se combater esse inimigo. E o que a gente está vendo é nada mais, nada menos do que uma potência de violência altíssima, justificando pequenas atrocidades jurídicas, porque é uma violência menor contra um inimigo gigantesco. E a gente volta para a ideia do mundo dos espantalhos, onde a realidade ela não é lida pelos efeitos lógicos das existências, mas sim por uma projeção subjetiva ideológica. Então, cachorro não é mais cachorro porque agora cachorro é dinossauro. Então eu vou ler o cachorro através de um dinossauro. Trazendo para a ideia desse juridiquês, o Brasil realmente, desde 2006, ele perverteu totalmente a ideia de instituições, a ideia de estruturas de Estado que protegem, que geram freios e contramedidas. Então, corrupção, crimes, entre várias outras coisas. Então, assim, já havia um certo clima para que se gerasse toda essa acomodação. Isso aí já era meio que previsto, já era meio que até necessário que se chegasse nesse ponto, porque é uma trilha lógica. Eu tenho uma série de agentes públicos que acreditam em várias coisas totalmente desconexas com a realidade, cometendo vários crimes, várias distorções há mais de 20 anos. Pô. Então, esse julgamento é uma espécie de cereja do bolo de todo esse mundo dos espantalhos, de toda essa ideia de vou ler o mundo através de simbologias filosóficas, dentro de signos sociais, e vou ignorar a realidade. E a gente está nesse loop maldito há 20 anos e é isso. Meio que a gente está num dilema de ou a gente entrega de vez para os intelectuais que vão imaginar esse mundo através da filosofia, da abstração da realidade, ou a gente dá um cavalo de pau e entrega a realidade para os indivíduos mesmo. Vai fazer merda, vai se cagar todo, deixa o indivíduo cagado, que talvez ficar cagado seja melhor do que viver nesse mundo abstrato, nesse mundo do cão louco.
E a ideia de mundo dos espantalhos como enxergar a realidade através de conceitos abstratos. Você pega aí o caso da democracia. Democracia é igualdade, acessibilidade. A democracia ela deixa de ser o colegiado popular, o colegiado escolhido pelo povo tomando decisões e passa a ser uma ideia de mundo. Passa a ser igualdade, passa a ser garantir acessibilidade, como se primeiramente fosse possível igualdade e acessibilidade não a mesma palavra. Então assim, quem segura o chicote, quem tem o poder, vai determinar o norte desse mundo intelectual, desse mundo dos espantalhos. Quem segura o chicote determina o conceito. O problema é quem consegue entender esse mundo dos espantalhos, porque a cada mês se troca conceitos, a cada mês se transforma em alguma coisa, e isso exige um desempenho intelectual que, cara, eu acredito que o brasileiro não vai ter, cara, pelos próximos 200 anos, a não ser que o país dê um cavalo de pau e realmente as pessoas acreditem que a intelectualidade vale a pena. Que o brasileiro não tem vida intelectual e o brasileiro não vai desempenhar intelectualmente. Ou seja, quem segura o chicote vai chicotear todo mundo pro resto da vida, porque é uma constante troca de conceitos. Democracia deixa de ser colegiado para se tornar amor, a democracia do amor, a democracia da liberdade, a democracia da inclusão. Então, se necessário, se lê um clima e se aplica um conceito diferente. Se você for contra esse conceito, você é antidemocrático. É uma espécie de esquizofrenia ideológica. Você precisa resolver algo, só que tu não pode resolver usando ferramenta lógica. Tu não pode resolver as coisas baseadas na realidade. Tu tem que resolver as coisas baseado no conceito de quem está segurando o chicote. Ou seja, o Brasil tá rodando baseado em cabeça de maluco, que é basicamente o que está acontecendo. Essa ditadura intelectual nada mais é do que o Brasil inteiro preso a um monte de conceitos, a um monte de simbologias, a um monte de signos oriundos de gurus intelectuais que são considerados o suprassumo da humanidade. E se vai construindo uma série de anacronismos em cima das crenças, em cima das teorias, sem analisar os efeitos atuais. Se você for pegar e conversar, se for pegar as ideias e conversar com qualquer pessoa, qualquer um dos polos religiosos, tanto a esquerda quanto a direita, você vai ver que tá todo mundo preso nas ideias de um maluco de 1900. E você é burro, estúpido, animal, se você não aceitar essa intelectualidade. Antes você só era burro, né? Agora você é obrigado. Você é um escravo intelectual. Você tem que aceitar um norte intelectual que determinado agente público vai usar porque ele detém poder sobre você. Se o pessoal simplesmente usasse cálculo lógico básico, não, bora aqui reduzir aqui, a gente tem que pagar X para servidor público, logo a gente tem que cobrar X de imposto. Então, se eu reduzir o funcionário público, eu consigo reduzir o meu imposto. Se eu não fizer dívida e pagar a minha dívida, eu não tenho que aumentar o meu imposto. Logo, não tenho que fazer dívida. Só que as pessoas funcionam ao contrário. Eu tenho que aumentar a minha quantidade de servidor público para aumentar a qualidade, mesmo que eu retire qualidade da vida do cidadão por extrair recurso dele pra caralho. Eu tenho que gastar mais para construir coisas que ninguém sabe o que a gente está construindo, porque o cidadão vai se tornar melhor se eu gastar a mais e depois fizer ele pagar dobrado. Então, assim, as pessoas estão muito mais conectadas com uma espécie de pertencimento de valor, um pertencimento como um valor da sociedade. Eu acredito, eu pertenço a um grupo que acredita em determinada coisa, que possibilita esses bordões, democracia, igualdade, justiça social, que são coisas que a gente sabe que é uma grande merda, que não faz sentido nenhum, e que político tá cagando pra isso, só tá usando isso pra um monte de zumbi marginalizado
acreditar que eles têm a capacidade de resolver um problema. É um problema imaginário que vai ser resolvido imageticamente. Essa bolha intelectual que a gente está vendo mandando e desmandando nada mais é do que um grupo de pessoas que identificaram um problema imaginário, venderam a solução imaginária e tá todo mundo indo atrás. Aí tu vai ver, pô, o maluco tá cagando do lado da janela do quarto dele, pô. Tá cagando e a bosta tá caindo do lado do valão. O maluco mora do lado do valão e o maluco tá preocupado com sororidade, com igualdade. Ele não tá preocupado que ele tá trabalhando e o governo tá ficando com 50% do salário dele. Ele não tá preocupado que desses 50% que sobra, o governo fica com mais 50% do salário dele. Então ele quer que o governo lute por ele, sendo que o governo rouba 75% dos recursos dele. É esse tipo de maluco que essa bolha intelectual que vendeu um monte de problema imaginário conseguiu criar. É uma loucura, pô. É uma espécie de miragem de performance. Eu vou gerando vários problemas, eu vou ignorando que a realidade tá virando uma bola de neve de merda e eu vou te vender terra prometida, vou te vender rito de passagem. Vou te vender consumo inteligente. Consuma inteligente que você salvará o planeta. Estamos lutando para a redução da emissão de carbono por vaca. E o maluco tá cagando no valão do lado de casa. Então, assim, para quem tá vendo todo esse julgamento como o grande arauto da justiça, cara, isso é só condicionamento de polo religioso. Isso é só condicionamento ideológico, cara. Não existe justiça, não existe lógica. O que existe é uma sinalização de força, falando, o nosso lado venceu essa batalha. Nós prendemos o grande líder. Olha a cabeça do grande líder. E tem gente que acha que agente público vai ser de ajuda em algum momento, né? Vai servir de alguma coisa. E talvez a forma mais covarde desse condicionamento de intelecto ideológico seja o famoso bombardeio informativo. Você taca um monte de notícias, um monte de ações, fulano falou tal coisa, fulano fez tal coisa. Você vai bombardeando as pessoas. Para quem já está perdido, nada melhor do que um bombardeio para deixar ainda mais perdido, porque assim dá para ir emplacando essa necessidade de mundo dos espantalhos. Não, entenda, você tem que entender como racismo, tem que entender como comunismo, tem que entender como progressismo. Então assim, não tem muito o que fazer. Já é uma máquina muito azeitada para manter os marginalizados sob controle e dentro de uma lógica de recrutamento. Não tem mais essa de vamos tentar arrumar as coisas. O pessoal já sabe que vai quebrar, então meio que foda-se. Fica aquele negócio, essa notícia é um acontecimento ou é um evento programado? As últimas notícias a gente não sabe muito bem o que é o que. A gente vê que promotor X falou tal coisa, que general Y falou tal coisa, que deputado Z falou tal coisa. Então fica nesse circo, nessa novela onde todo mundo tá certo. Então todo mundo apresenta argumentos que segundo os seus conceitos está certo, e a realidade meio que não importa, meio que dane-se. Esses jogos políticos que já condicionaram a realidade na cabeça das pessoas. O político ele pode ser cínico, o político ele pode ser ladrão, o político ele pode ser desonesto, o político ele pode não seguir nenhuma regra, mas ele está fazendo isso para se defender das outras pessoas, dos outros políticos. É o que eu falo sobre a questão da violência permitida. Um comete violência, vai ter, obviamente, quem segura o chicote cometendo a violência, mas isso também vale para quem está sendo agredido. A pessoa recebe uma permissão para fazer merda. E aí a população, os indivíduos vão entregando essa permissão merdeira para os políticos. E, cara, na minha opinião, simplesmente acabou a realidade. Assim, dificilmente esse descolamento vai voltar ao normal.
esse seguir o básico da realidade, seguir noções básicas, substanciais, meio que dane-se. Então, não importa se cachorro é cachorro, o que importa é, se eu imaginar que esse cachorro é um dinossauro, vai ajudar na minha causa, que se ajudar na minha causa, cachorro vai virar dinossauro e foda-se. Não importa se cachorro vai virar dinossauro. E os problemas do Brasil vão se acumulando, problemas básicos que vão gerando problema para indivíduos ainda mais marginalizados, que vai se tornando um problema civilizacional e não tem mais tapete para jogar para debaixo. O Brasil não joga problema para debaixo do tapete, o Brasil constrói aterro sanitário. É tu jogar a terra em um monte de lixo. Então, assim, na minha opinião, a única coisa que sobra é uma espécie de darwinismo. É deixar os indivíduos bater cabeça e acerta, erra, mas todo mundo conseguir resolver os seus problemas por si só. Porque o Estado, enquanto intermédio de relações, ele só está causando dano, só está extraindo das pessoas e não entregando nada em troca. Repito, o Estado extrai 75% dos recursos dos trabalhadores comuns, 50% para receber benefício do governo, então metade do seu salário é para você receber benefício e o restante é imposto. E o pessoal preso nesse cenário de fantasia, onde as ideias não precisam trazer substâncias, não precisa ser algo palpável na realidade, não precisa sequer estar conectado com as demandas do cotidiano das pessoas. As coisas que normalmente geram problema no dia a dia das pessoas são ignoradas. E não se tem nada. A conversa está numa camada imaginária. É só perfumaria intelectual. E o cidadão que se foda. Porque o cidadão não vai acompanhar toda essa perfumaria. É você gerar um gap entre a elite do país, que sempre vai ser a elite que vai controlar esse intelecto, e a população que vai ficar aí à mercê de conceitos alucinados. E obviamente, nesse show de horrores, qualquer violência que for feita, como esse julgamento onde uma pessoa não tem muita conexão com o crime, tem zero conexão com o crime que foi feito, mas ele representa, ele emana as crenças que levam as pessoas a se apaixonarem, acender os seus afetos e ir contra a democracia, as entidades públicas. Assim, é um show de horror, é um show de sangue, é para promover carnificina ao vivo mesmo, porque é muito mais uma sinalização para minha plateia, para falar, ó, ganhamos, temos força, do que qualquer outra coisa. Plateia é essa que vai estar aí com a sua lente possível, você não enxerga a realidade como ela é, através dos seus fenômenos comuns, seus efeitos comuns, mas sim através das probabilidades ideais, ideológicas. Então, eu me apeguei mais ao polo à direita, me apeguei mais ao polo à esquerda. E eu vou ficar lendo o mundo, eu vou ver, se eu estiver mais à direita, agora eu estou horrorizado. Se eu estiver mais à esquerda, eu estou uhul! Estamos derrotando o bolso, yeah! E é isso. Como toda provocação, conselho aí baseado em Revolta de Atlas: retire crédito dessa sociedade amaldiçoada, desse sistema maldito. Não fique batendo palma para agente público. Agente público não é teu amigo. Agente público só quer mais poder para extrair mais dinheiro de você. Quando acabar esse julgamento, vai ter o julgamento para aumentar o salário deles, porque eles obtiveram uma grande vitória. Então não fica dando validação das ações desses energúmenos, a maioria são só parasitas. Existe aí professor, policial, médico, enfermeira, bombeiro, que são úteis. O restante são só parasitas. Não colabore com essa merda, beleza? Então essa é a provocação de hoje. Se tu acha que te trouxe alguma reflexão, já deixa o seu se inscrever, deixa o like, compartilha aí com seus amigos e escolha aqui mais alguma provocação do canal para assistir e se informar, beleza? Então fique com Deus, um forte abraço.